Erna. Eu quero agradecer a presença de todos mais uma vez, nossa terceira semana. Sei que um programa assim extenso, né, que é semanal e que demora um mês, muitas vezes não atende à nossa necessidade de urgência, de respostas, de soluções, né? Mas sem a educação, sem a psicoeducação, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Talvez algumas coisas ficam no escuro e quando a gente traz, né, uma luz sobre ela, né, traz uma ciência, né, você fica ciente sobre isso, então você se torna consciente disso. E parte do nosso processo, né, de ser feliz, o nosso dom de ser capaz, um deles é um dos mais importantes, que é a nossa capacidade de aprendizado. Então, para a gente poder começar, antes da gente continuar a nossa travessia, né? Vamos dar uma olhadinha no que a gente já aprendeu nos nossos outros encontros. Então, nós falamos no módulo um sobre como as emoções funcionam. A gente descobriu que elas não são as nossas inimigas, pelo contrário, né? Elas fazem parte do nosso tema de sobrevivência. Nós conhecemos as emoções básicas e os sentimentos derivados dessas emoções. A gente também refletiu sobre personalidade, como que ela vai sendo construída ao longo da nossa vida. A gente falou das necessidades emocionais fundamentais, né? E no final do primeiro módulo, a gente começou a desenvolver uma autoconsciência emocional, um conhecimento de que as nossas emoções não são controladas, porém, a forma como pensamos sobre elas vai fazer parte do significado que a gente dá para essas emoções. Já no módulo 2, no nosso último encontro, a gente saiu do mundo interno e a gente passou a olhar para aquilo que acontece nos nossos relacionamentos. Então, nós compreendemos a teoria do apego, a gente percebeu como as primeiras relações influenciam profundamente a maneira como a gente ama e como a gente confia, né, na forma como a gente se conecta nas pessoas. A gente falou sobre dependência emocional, medo de abandono, da rejeição, vazio emocional, culpa, vergonha, autocrítica. A gente falou sobre padrões repetitivos, relações tóxicas e a gente também falou, foi terminando esse módulo, né, falando sobre a autorregulação emocional. E aí, hoje nós estamos no nosso terceiro encontro, onde a gente vai falar sobre crise, sobre a luto, sobre essa parte, né, que acaba fazendo com que a gente é, meio que se perca na vida, né? Então, identidade, crises e reconstrução emocional. Quem aqui não teve uma crise? Quem aqui, ao longo da vida, ao longo do trajeto da vida, foi modificando, se transformando, ressignificando? Às vezes a gente olha para trás e a gente vê que lá atrás a gente era de um jeito, hoje a gente está de outro. E isso tem a ver com as crises, com as perdas, com reconstruções. Cada fato que vai acontecendo na nossa vida vai fazendo com que a gente tenha um novo olhar sobre ela. E para iniciar, então, esse módulo 3, eu quero contar uma história. Um jovem perguntou a um velho escultor: qual foi a obra mais difícil que o senhor já fez? O velho respondeu: desculpa, eu admiti a pessoa aqui. Eu vou esperar um pouquinho para começar a contar essa história. Deixa eu compartilhar minha tela, desculpa. Eu estava colocando a carroça nas frente dos bois aqui. Eu preciso compartilhar uma tela bem interessante com vocês, para que vocês vejam o que eu estou falando aqui. Que a gente vai, pra vocês me acompanharem. Deixa eu ver a tela. Compartilhei. Tá tudo certinho com a tela? A tela está em ordem, vocês estão vendo? Ainda não? Ela está pensando? Então tá bom, calma que ela já vai. Ela já vai, eu estou compartilhando a tela com vocês. Aí, agora apareceu, não apareceu? Sim. Beleza? Que ótimo. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui para todo mundo ver, né? Então,
Sejam bem-vindos, todos vocês que entraram agora. Eu já fui Então, introduzindo, já fiz uma recapitulação do que a gente já viu nos outros módulos, tá? E agora a gente está começando o nosso módulo 3, onde nós vamos falar a respeito de identidade, crises e reconstrução emocional. Perfeito? Vamos combinar o seguinte: dessa vez eu não vou ficar perguntando para vocês se vocês têm dúvida, se vocês não têm. A gente vai combinar o seguinte: se vocês tiverem dúvida, vocês vão digitando no chat. Ou então, ao final, segura as dúvidas, que daí a gente pode bater um papo. Perfeito? Porque assim eu vou dando continuidade, vou seguindo uma linha de raciocínio que eu acho que vai ficar bem melhor desse jeito. Então vamos lá, módulo 3. Vamos lá. Quem estou me tornando depois de tudo que eu vivi? Essa é uma pergunta muito interessante, por quê? Porque a gente para pensar e fala assim: como assim quem eu estou me tornando? A gente não para, né, para pensar muitas vezes que a gente não é uma única pessoa ao longo de toda a nossa vida. A gente não é uma coisa só. A gente também vai passando por diversas modificações e transformações, né? E para começar, eu vou trazer uma historinha aqui para vocês. Um jovem perguntou a um velho escultor: qual foi a obra mais difícil que o senhor já fez? Aí o velho respondeu: bom, foi a única que eu nunca consegui terminar. O rapaz olhou ao redor procurando uma escultura inacabada, mas ele não encontrou nenhuma. Então ele perguntou: onde ela está? O escultor sorriu para ele e disse: sou eu. Eu passei boa parte da minha vida tentando ser quem esperavam que eu fosse. O meu pai tinha um sonho para mim, a minha família tinha outro, a sociedade tinha outro, e sem perceber, eu fui esculpindo uma versão de mim assim, que recebia aplausos, reconhecimento e admiração. Durante muitos anos, eu achei que aquilo era identidade, até que a vida aconteceu. Eu perdi pessoas que eu amava, alguns sonhos morreram antes de nascer, o meu corpo deixou de responder como antes, alguns caminhos se fecharam para sempre, e eu descobri que certas perdas não podem ser consertadas. Existem dores que não desaparecem. Elas aprendem apenas a ocupar outro lugar dentro de nós. E o rapaz perguntou: então, o senhor encontrou uma maneira de superar tudo isso? O velho respondeu: eu não gosto dessa palavra, porque algumas coisas não se superam. A morte de alguém que amamos, a infância que não tivemos, um sonho que nunca voltará. Existem perdas que caminham conosco para sempre. O que muda é que, com o tempo, elas deixam de ser toda a paisagem e passa a ser apenas uma parte dela. Depois de muitos anos, eu percebi que a vida não estava me pedindo para voltar a ser quem eu era antes, porque aquele homem também havia morrido em alguma dessas perdas. A vida estava me perguntando algo muito mais difícil, que seria: quem é possível ser agora? E essa pergunta, ela não apaga a dor, ela nasce justamente dela. Então, eu te pergunto, durante toda a sua vida, todo o seu trajeto até aqui, né? Muitas coisas foram acontecendo. Talvez a infância que você não teve, as coisas que não aconteceram, os traumas, as perdas, elas foram aos poucos, né, tornando quem você é hoje. Nessa imagem que eu estou compartilhando com vocês, eu estou compartilhando a imagem de um prato que foi submetido a uma técnica japonesa chamada kintsugi. Essa técnica japonesa, ela costuma, né, fazer. Então, imagina, o prato quebrou, estilhaçou, então a conexão, né, de volta, né, a colagem dessas partes quebradas são feitas com ouro. Por quê?
Porque entende-se no Japão, né, que um objeto, quando ele é quebrado, ele não perde o seu valor porque ele quebrou apenas, porque afinal de contas ele tem o seu valor como objeto. Mas essa parte que quebrou dele mostra que ele pode ser montado novamente com outras coisas que deixam ele muito mais valioso. E isso, quando esse homem fala, né, dessa história, né, o que que ele quer dizer? Que a reconstrução, ela não substitui a dor, ela acontece apesar dela. Às vezes a gente passa por dores na nossa vida que a gente acha que vai ter solução e que nunca mais a gente vai sentir aquilo, né? E que a gente vai, por exemplo, nunca mais pensar naquilo. E a questão não é essa. A gente não pode olhar para algo dentro da gente, amarrar, esconder. A gente vai jogar onde dentro da gente? Não tem como. Então, tudo que aconteceu na nossa vida, tanto de bom quanto de ruim, vai fazer parte da nossa questão. Então, eu vou começar aqui agora, trazendo o primeiro tópico, né, do nosso módulo, que seria as crises existenciais. Então, a gente vai ver o que são crises existenciais, a crise como parte do desenvolvimento humano. Deixa eu dar uma diminuída aqui, eu acho que vai ficar melhor. Ao longo da vida, existem momentos em que as estratégias que a gente utilizava para lidar com o mundo, ela para de funcionar. E aí aquilo que parecia fazer sentido, ela vai perdendo significado. Os objetivos que durante anos orientaram as nossas escolhas, elas deixam de nos motivar. Aí as relações importantes se transformam, a carreira muda, os filhos crescem, as pessoas queridas partem, o corpo envelhece, a saúde muda, e muitas vezes a pergunta que surge não é mais o que eu devo fazer, e sim, quem sou eu agora? E aí, nesse contexto, que surgem as chamadas crises existenciais. E aí, diferente do que muitas pessoas imaginam, uma crise existencial não é uma doença e nem representa um transtorno psicológico. Ela é um fenômeno humano que ela vai acontecer e faz parte do desenvolvimento da personalidade. Olha que legal, né? Não dá um alívio a gente saber que a crise faz parte da gente enquanto ser humano? Porque às vezes a gente acha que está acontecendo alguma coisa errada com a gente, e a gente começa a se questionar. E muitas vezes a gente entra em pânico. Não, tem alguma coisa errada. Nossa, porque minha vida era assim, agora eu não consigo mais. E aí, em diferentes fases da vida, a gente é convidado a reorganizar a forma como compreendemos a nós mesmos, aos outros e ao mundo. A palavra crise, ela costuma, de certa maneira, ser associada ao sofrimento, mas a origem dela, ela remete à ideia de decisão, mudança e transformação. Em psicologia, a crise representa um momento em que os antigos referenciais deixam de ser suficientes para poder responder às novas demandas da existência. Durante uma crise, aquilo que sustentava a nossa identidade, ela começa a ser questionada. Talvez, né, você tenha, durante a sua vida, se definido sempre pelo seu trabalho. E aí, se você perde o emprego, você já não sabe mais quem é sem aquela função. Talvez a sua vida tenha sido dedicada aos filhos. E quando eles seguem os próprios caminhos, você pode experimentar uma profunda sensação de vazio. E aí também pode ser que um relacionamento tenha terminado ou que uma perda significativa tenha rompido completamente a maneira como você compreendia a sua história. E aí, nessas situações, a gente não sofre exatamente somente pelo que acontece externamente. A gente sofre também porque a gente construiu uma identidade em torno daquela realidade que a gente estava vivendo. Por isso, muitas pessoas, elas escrevem esse período, né? E elas utilizam as expressões como: eu sinto que eu perdi o chão, eu não reconheço mais quem eu sou, nada parece fazer sentido. É como se eu tivesse vivendo no automático. Essas frases, elas vão revelar algo importante, porque a crise, ela não acontece apenas nos acontecimentos externos, ela acontece principalmente na forma como organizamos a nossa experiência.
E aí, sob uma perspectiva psicológica, né, do desenvolvimento, a identidade ela não é construída apenas uma vez durante a adolescência. Ela continua sendo reorganizada ao longo de toda a nossa vida. Cada mudança importante, ela vai exigir uma nova integração entre quem fomos, quem somos e quem estamos nos tornando. A gente está sempre fazendo o movimento da travessia, né? A gente está sempre indo, né? Nunca parando, né? A vida é sempre um constante, né? Fluxo, né? Por mais que a gente às vezes não perceba e acha que a vida está parada, estagnada, é uma percepção interna, porque a vida continua acontecendo, né? Os dias continuam, né? O sol continua nascendo, pelo menos por enquanto, né, gente? Pelo amor de Deus, que não mude as condições climáticas, porque a coisa está pegando em muitos países por aí, mas aqui, pelo menos, entre nós, nosso Brasil, nossa estrutura, pelo menos por enquanto, está tranquilo. Então, voltando aqui, né, o que eu estava falando, né, a gente vai ter as nossas fases de vida, né, que são propensas a crises existenciais. A entrada na vida adulta, o casamento, a maternidade, a paternidade, o desemprego, o divórcio, a menopausa, a aposentadoria, o adoecimento, o envelhecimento, elas representam transições que frequentemente vai exigindo uma reconstrução da identidade. E aí, embora essas experiências sejam comuns, cada pessoa reage de maneira diferente. E isso não ocorre porque a gente olha novamente aqui, gente, nós não respondemos aos fatos, mas ao significado que a gente atribui a ele. Caiu meu brinco. Que a gente atribui a ele, né? Então, os dois indivíduos podem perder o emprego. Um pode interpretar esse evento como uma oportunidade de recomeço, enquanto o outro o vivencia como uma prova definitiva de fracasso. O acontecimento é semelhante, mas a experiência emocional ela é completamente diferente. E essa capacidade de construir significado está profundamente relacionada à nossa história de vida, aos vínculos afetivos que a gente estabelece, às crenças que a gente desenvolve sobre nós mesmos e a maneira como a gente aprende a enfrentar essas adversidades. Quando esses recursos internos são insuficientes, a crise tende a ser vivida com um intenso sofrimento. Mas existe, porém, quando a gente tem um espaço, né, para a gente refletir e elaborar essa questão emocional, ela pode se transformar num ponto de crescimento. Então, nesse sentido, a crise, ela deixa de ser apenas um momento de ruptura e ela passa a representar uma oportunidade de reorganização subjetiva. Diversos autores, eles compreendem que o sofrimento pode, né, trazer novos processos de desenvolvimento. Isso não significa que eu estou romantizando a dor, tá? Mas a gente tem que reconhecer que algumas transformações só se tornaram possíveis quando antigos modelos, deixam de sustentar a vida. Então, muitas pessoas afirmam, anos depois de uma grande crise, que nunca teriam escolhido passar por aquela experiência, mas elas reconhecem que ela modificou profundamente a sua forma de enxergar a si e ao mundo. A crise, ela rompe certezas, ela questiona identidades e desorganiza antigos referenciais. Ao mesmo tempo, né, ela abre espaço para perguntas que talvez nunca fossem feitas se aquela crise não estivesse acontecendo. Por exemplo, alguma das perguntas, né, que ela pode trazer para você. Quem sou eu, além dos papéis que eu desempenho? Aí, quando eu falo de papéis que eu falo, seria assim: nós vamos desempenhando papéis na vida. Então, a gente é mãe, é pai, é profissional, é amigo, é filho, é então, a gente vai desempenhando esses papéis ao longo da vida, só que daí vem uma questão quando vem uma crise, né? Quem sou eu, além dos papéis que eu desempenho? O que, que realmente tem valor para mim? E quais escolhas foram feitas por um desejo genuíno e quais foram motivadas pelo medo, pela necessidade de aprovação ou pelas expectativas dos outros? Às vezes a gente passa por uma crise, né? Quando a gente vai olhar,
Em algum momento, você pode ter a sensação de que você não estava vivendo uma vida que você queria viver. E que, de repente, o que você olha para aquilo, você fala, mas assim, por que que eu estou fazendo isso? O que está acontecendo, né? Eu não vejo mais sentido nisso, né? Essas perguntas, elas podem ser desconfortáveis, mas elas representam o início de um processo importante de reconstrução emocional. Na travessia interna, a gente não compreende a crise apenas como um período de sofrimento. Gente, estar em crise é sofrido. Não tem como romantizar. Eu posso falar também com propriedade, né? Além de ter estudado sobre isso e trabalhado com isso, eu também posso falar com propriedade da minha vida pessoal, né? Foram crises e mais crises ao longo de toda uma estrutura de vida, né? Crise lá para os 20 anos de idade, para os 30, lá pelos 40, a gente questiona tudo, às vezes é perda de um relacionamento, que abre, né, uma espécie daquela caixinha de Pandora e que abre tudo que tem dentro da gente. E a gente olha para aquilo e fala: nossa, o que é que eu vou fazer com isso? Eu nem sabia que eu tinha isso dentro de mim. Então, a crise, esses momentos de ruptura, de perda, são possibilidades e oportunidades de crescimento. Mas quando a gente está nessa fase, ou fase dolorida, e a gente fica um tempo, né, naquele sentimento. Tem muita gente, né, que muitas vezes em crise pode entrar em depressão, pode entrar, né, dentro desses transtornos, pode acontecer. Porém, quando a gente não entra, né, dentro dessas questões, a gente pode sentir assim a vida num gosto amargo da vida. E se você entrar em depressão a partir dessa crise, né, você pode ver a vida na cor cinza. A maioria das pessoas que descrevem a vida na cor cinza são pessoas que estão deprimidas, são pessoas que estão naquela fase assim meio, não sei mais do que eu gosto, não sei mais para onde eu vou, né? E esse é o próximo tópico, que seria a sensação de vazio e perda de sentido. Se existe uma experiência que costuma acompanhar as crises, ela é a sensação de vazio. Muitas pessoas conseguem descrevê-las, mas poucas sabem explicar exatamente do que se trata. Algumas falam, né, que sentem um buraco por dentro, outras falam que perderam a vontade de fazer as coisas, que nada parece ter graça e que a vida simplesmente passou a funcionar no automático. E é importante compreender que o vazio emocional não é necessariamente a ausência de emoções, tá? Muitas vezes ela vai representar justamente o contrário, um estado de sobrecarga psíquica tão intenso que a pessoa perde a capacidade de reconhecer aquilo que sente. Porque talvez sentir aquilo vai doer muito. Outras vezes, o vazio surge quando aquilo que sustentava a nossa identidade deixa de existir. Então, ó, o relacionamento termina, a carreira perde sentido, os filhos saem de casa, a aposentadoria chega, o luto modifica completamente a rotina, a doença limita o corpo. Em todos esses momentos, não perdemos apenas pessoas, papéis ou projetos. A gente perde também referências importantes sobre quem acreditávamos ser. E aí, muitas pessoas confundem perda de sentido com tristeza ou depressão. Embora essas experiências possam coexistir, elas não são exatamente a mesma coisa. A tristeza é uma emoção natural diante das perdas. Ela possui uma função adaptativa, quer dizer, desacelerar, favorecer o recolhimento e permitir que a mente processe aquilo que foi perdido. A tristeza por si só, ela não é um problema. Pelo contrário, ela tem que fazer parte, ela faz parte desse processo saudável da elaboração emocional. Já a sensação de vazio, ela costuma ser mais ampla. Ela envolve uma dificuldade em perceber significado da própria existência. E aí a pessoa continua realizando suas atividades. Ela trabalha, ela cuida da casa, ela conversa com outras pessoas, mas ela sente como se estivesse apenas cumprindo essas tarefas, né? Ela está desconectada, ela não está presente naquilo. É como se a vida continuasse acontecendo, mas ela já não se reconhece dentro dela. E na psicologia contemporânea, né, compreende-se que os seres
os seres humanos, eles não vivem apenas de necessidades biológicas, né? Além do alimento, segurança e proteção, a gente necessita de pertencimento, de propósito, de reconhecimento e sentido. Então, quando essas necessidades elas permanecem frustradas por longos períodos, o sofrimento ele tende a se intensificar. O Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco e fundador da logoterapia, ele dedicou grande parte da sua obra em busca de sentido. Após sobreviver aos campos de concentração nazistas, ele observou que o sofrimento por si só não destrói necessariamente uma pessoa. O que frequentemente produz um sofrimento insuportável é a capacidade de encontrar algum significado para aquilo que está sendo vivido. E aí, segundo Frankl, o ser humano ele pode suportar experiências extremamente difíceis quando ele consegue responder, ainda que parcialmente, à pergunta: para que continuar? Essa reflexão, ela não elimina a dor, mas ela modifica a relação que estabelecemos com ela. Na vida cotidiana, entretanto, muitas pessoas procuram aliviar a sensação de vazio pelos caminhos, assim, por caminhos que oferecem apenas uma satisfação momentânea. Compras impulsivas, excesso de trabalho, consumo de álcool, redes sociais, relacionamentos sucessivos, um atrás do outro, alimentação compulsiva ou uma busca incessante por produtividade, elas podem funcionar como tentativas de preencher aquilo que, na realidade, não é preenchido por estímulos externos. Essas estratégias, elas produzem um alívio imediato, mas elas raramente oferecem uma transformação duradoura. Isso acontece porque esse vazio existencial, ela não costuma ser o resultado da falta de coisas, mas da falta de conexão consigo mesmo. Quanto mais a pessoa tenta fugir desse encontro interior, mais tende, né, essa sensação ser de desconexão. O silêncio passa a incomodar, os momentos de descanso geram ansiedade, a necessidade constante de distração, ela torna-se uma forma de evitar perguntas difíceis. Entretanto, aquilo que evitamos compreender, ele costuma permanecer atuando na nossa vida. E aí, nesse sentido, esse vazio também pode ser entendido como uma linguagem própria da nossa psique, que em vez de representar apenas ausência, ela pode funcionar como um sinal de que algo importante deixou de ser vivido de maneira autêntica. Eu adoro essa palavra, autêntica. Talvez a vida tenha sido construída, né, apenas para corresponder às expectativas dos outros. Talvez durante anos tenham sido priorizadas responsabilidades, desempenho e aprovação, enquanto desejos, necessidades e valores pessoais permaneceram esquecidos. Quando isso chega, né, ela vai chegando no momento que a pessoa percebe que cumpriu todos os papéis esperados, mas já não consegue responder quem realmente é. Na perspectiva da travessia interna, o vazio não deve ser encarado apenas como um inimigo a ser eliminado rapidamente. E antes de tentar preencher, o importante é compreendê-lo. Então, do que esse vazio está falando? O que deixou de fazer sentido? Quais necessidades emocionais permaneceram ignoradas durante tantos anos? E que aspectos da própria identidade foram abandonados para atender expectativas internas? Por que é muito difícil, né, da gente responder essas perguntas? Porque muitas vezes a gente, ao responder essas perguntas e tomar consciência sobre elas, né, a gente não consegue desver algo que a gente já viu, não é verdade? Então, se muitas vezes eu enxergo que existe alguma coisa ali na minha vida que ela não vai fazer mais sentido, que é exatamente aquilo que não faz mais sentido, eu posso ter medo de repente resolver aquilo, porque para resolver aquilo, eu teria que mudar muitas vezes uma estrutura.
Então, muitas pessoas preferem se manter dentro dessa estrutura porque é algo confortável, entre aspas, confortável que eu falo, tá? É conhecido, é algo que não me traz surpresas e algo que eu sei lidar com aquilo. Agora, diferentemente, muitas vezes, se eu pegar para resolver aquilo, dar fim àquilo, mudar, transformar, eu me jogo num campo na vida que eu não vou ter mais controle sobre aquilo, que vai ser algo novo. Perfeito? Então, sob essa perspectiva, a perda de sentido deixa de representar apenas um fim. Ela pode ser o início da reconstrução de uma existência mais consciente, mais autêntica, mais alinhada aos próprios valores. Mas é preciso coragem. Luto e as perdas que transformam a identidade. Então, a gente, né, ao longo da vida, a gente vai sendo preparado, né, para conquistar, para crescer, para construir e para seguir em frente. A gente não fala muito sobre as perdas, né? Pouco é ensinado sobre as perdas, né? E, no entanto, perder faz parte da condição humana. Não existe desenvolvimento sem renúncias, nem amadurecimento sem despedidas. Toda mudança significativa implica deixar algo para trás. E diante de toda perda importante, o nosso psiquismo inicia um processo chamado luto. Embora a palavra luto seja frequentemente associada à morte de uma pessoa querida, a psicologia ela vai compreender esse fenômeno de uma maneira muito mais ampla. O luto é a resposta emocional à ruptura de um vínculo significativo. Sempre que perdemos alguém, um relacionamento, uma profissão, um projeto de vida, uma condição de saúde, uma fase da vida ou até mesmo uma versão de nós mesmos, somos convidados a reorganizar essa realidade interna. E aí, toda perda vai exigir um trabalho psíquico. Como a gente viu na nossa outra aula, sobre John Bowlby, né, da teoria do apego, ele criou, né, ele revolucionou a compreensão do luto ao demonstrar que ele não é apenas uma reação emocional à morte, mas uma consequência natural da ruptura dos vínculos de apego. Porque desde o nascimento a gente constrói laços afetivos com quem nos oferece proteção, segurança e previsibilidade. Então, aquilo que eu estava falando, que é previsível, entre aspas, né, confortável, que a gente sabe lidar. Quando um desses vínculos é rompido, a gente não perde apenas a pessoa ou a situação em si, a gente perde a sensação de segurança que ela proporcionava. É por isso que o sofrimento do luto vai muito além da saudade, e o mundo interno ele precisa ser reorganizado. Imagine alguém que dedicou 20 anos da vida a uma profissão e de repente perde o emprego. O sofrimento ele não decorre apenas da perda financeira, desaparece uma rotina, uma função social, relações construídas ao longo dos anos, projetos futuros e muitas vezes uma parte importante da identidade. O mesmo acontece após um divórcio. Não se perde apenas o companheiro, perde-se a rotina compartilhada, os planos construídos em conjunto, o papel de marido ou esposa, e frequentemente a imagem que a pessoa possuía do seu próprio futuro. Quando os filhos saem de casa, muitos pais experimentam um vazio que ultrapassa a saudade. Durante décadas, elas organizaram a vida em torno do cuidado. E quando essa função muda, ela surge uma pergunta silenciosa, né? Quem sou eu agora, né? Já que todo cuidado, toda a minha disposição, toda a minha vida estava girando em torno da criação daquelas crianças, da educação, né, dos meus filhos, aí quem que sou eu agora, né? Se eu não preciso mais ter essa função. Perceba que todas essas situações, ela existe algo em comum. A perda modifica a identidade. E é justamente por isso que o luto, ele ocupa um lugar tão importante dentro da reconstrução emocional.
Durante muitos anos, acreditou-se que o luto acontecia em etapas rígidas, aquela etapa, né, da negação, da barganha, da depressão, 5 fases do luto acontecia assim. Elas fazem parte, né, dessa estrutura, dessas etapas, né? Mas a gente não pode pensar que a gente vai passar por todas elas de maneira certinha. Opa, já estou começando a parar de negar, agora eu vou para. Não, você pode voltar, você pode ir. O luto é uma reconstrução. E para isso, muitas vezes, você vai ter que fazer. é, Voltar muitas vezes, né, para trás, né? Então, algumas pessoas, né, sabem que a realidade ela é muito mais complexa do que apenas os 5 passos, né? Cada pessoa vai viver o luto de uma maneira muito singular. Algumas experimentam uma intensa tristeza, outras sentem raiva. Há quem se torne emocionalmente anestesiado, funcionando como se nada tivesse acontecido. Algumas pessoas choram frequentemente, outras quase não conseguem acessar suas emoções. Nenhuma dessas reações por si só determina se o processo está sendo saudável ou não. O que realmente caracteriza a elaboração do luto não é deixar de sentir dor, mas conseguir gradualmente integrar a perda à própria história sem permanecer completamente paralisado por ela. O psicólogo, né, William Worden, ele propôs uma compreensão muito útil ao afirmar que o luto ele envolve tarefas psicológicas e não fases obrigatórias. Entre elas estão aceitar a realidade da perda, permitir-se vivenciar a dor, reorganizar a vida diante da ausência e construir uma nova forma de manter simbolicamente o vínculo com aquilo que foi perdido. Então, não é para você esquecer, né, recalcar, colocar, esconder, porque não tem como. Você vai ter que lidar, vai fazer parte da sua vida isso, vai fazer parte da sua história, da história que você conta de você. Essa perspectiva ela é importante porque ela rompe com uma ideia muito difundida na sociedade, a de que elaborar um luto significa esquecer ou deixar para trás. Na verdade, elaborar nunca foi esquecer. Quando perdemos alguém que amamos, essa pessoa continuará fazendo parte da nossa história. Quando um sonho não se realiza, ele continuará ocupando um lugar na nossa narrativa. Quando uma profissão chega ao fim, tudo que foi aprendido continuará existindo como parte da nossa trajetória. O objetivo da elaboração não é apagar o passado, é permitir que ele ocupe um lugar na memória sem impedir a construção do futuro. Outro aspecto importante é compreender que toda perda ela vai desafiar a forma como a gente organiza a nossa identidade. E aí a gente sofre porque a gente precisa descobrir quem somos sem aquilo que existia. Então a gente vai ter que olhar para a gente e criar uma nova identidade sem aquilo que nos organizava. Quanto maior a resistência em aceitar que uma etapa terminou, maior tende a ser o seu sofrimento. Aceitar significa reconhecer que a perda faz parte da história e que, a partir dela, será necessário construir novos significados. E aí é aqui que o Viktor Frankl ele oferece uma importante contribuição. Para ele, o sofrimento ele não precisa ser um ponto final da existência. Mesmo diante de perdas irreversíveis, o ser humano ele continua capaz de atribuir novos sentidos à própria vida. O significado ele não elimina a dor, mas ele impede que ela seja a única narrativa possível. Na travessia interna, compreende-se que todo o processo de reconstrução emocional, ele vai ter que passar inevitavelmente pela elaboração dos lutos, não apenas do luto relacionado à morte, mas também daqueles que raramente recebem reconhecimento. A luto pela infância que não foi vivida, pelos pais que não puderam oferecer o cuidado necessário, pelos relacionamentos que terminaram, pelos sonhos abandonados, pela carreira que não aconteceu, pela saúde que mudou e pela juventude que passou. E talvez esse seja um dos mais difíceis de todos os lutos. O luto pela pessoa que imaginávamos que seríamos.
Reconhecer essas perdas não nos torna mais frágeis, pelo contrário, ele permite que a energia psíquica, antes utilizada para lutar contra o inevitável, seja direcionada para a construção de novos caminhos. Talvez uma das maiores demonstrações de maturidade emocional seja compreender que algumas perdas jamais deixarão de fazer parte da nossa história. Elas nos transformam, elas deixam marcas e modificam a nossa maneira de existir, mas não precisam definir quem a gente será para sempre. A elaboração do luto não devolve a vida que existia antes da perda. Ela vai oferecer algo diferente, a possibilidade de continuar vivendo sem deixar de honrar aquilo que foi perdido. E é justamente nesse ponto que o luto deixa de representar apenas um fim e passa a se tornar o início da reconstrução da identidade. Afinal, toda perda significativa nos convida cedo ou tarde a responder novamente a pergunta que atravessa todo esse módulo: quem eu estou me tornando depois de tudo que eu vivi? Deixa eu molhar a garganta. Quem eu estou me tornando depois de tudo que eu vivi? Eu adoro essa frase, porque me parece que a gente nunca é uma obra acabada, né? Como eu falei na história. A gente sempre é uma obra em construção. A gente sempre vai ter algo sendo construído dentro da gente. A gente pode mudar de ideia, a gente pode mudar de casa, a gente pode mudar muitas coisas na nossa vida. Inclusive, aquilo que a gente pensa sobre a nossa vida, pensa sobre a gente não precisa ficar preso a isso. E eu acho que isso é muito libertador. A gente pode é, olhar e falar: olha, vou começar a enterrar os meus ossos, esse saco de ossos que a gente carrega geralmente, né? Existe uma história aqui nesse livro, não sei se vocês já leram, Mulheres que Correm com os Lobos. Eu vou até mostrar para vocês, eu sou a mulher dos livros aqui, né? Das sugestões de livros. Então, ó, Mulheres que Correm com os Lobos, ele vai falar num dos primeiros contos aqui sobre essa questão dos ossos, né? É, sobre essa questão da gente andar com esses ossos. E a gente fica carregando esse saco de ossos pro resto da vida, que são esses lutos, né, que a gente não finaliza, né? A gente fica ainda olhando para eles e achando que a gente vai poder construir com esses ossos um novo ser e que esse ser vai novamente, que a gente vai ser novamente aquilo que a gente era antes, né? Mas é, eu acho que felizmente a gente não volta mais, a gente sempre vai ser daqui para frente. E aí que é uma coisa interessante. Será que a gente muda porque será que a gente vai mudando, porque a gente vai perdendo, e essas perdas elas são realmente ruins mesmo? Será que a gente não querendo banalizar o sofrimento não é isso, mas trazendo um ponto de vista, porque a gente vai falar agora sobre máscaras emocionais e o falso self. O que seria isso, né? Falso self, máscaras emocionais. Então, desde o momento que a gente nasce, a gente depende completamente das pessoas que cuidam da gente para sobreviver. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. E é através das primeiras relações que aprendemos quem somos, como expressar nossas necessidades e qual lugar ocupamos no mundo. Porém, esse processo nem sempre acontece de uma maneira saudável. Quando uma criança cresce em um ambiente em que suas emoções são acolhidas, compreendidas e validadas, ela desenvolve pouco a pouco a confiança de que pode existir sendo realmente quem é. Ela aprende que pode sentir medo sem ser ridicularizada, chorar sem ser rejeitada, expressar alegria sem culpa e demonstrar necessidade sem perder o amor das pessoas importantes para ela. Só que nem todas as histórias seguem esse caminho. Muitas crianças crescem percebendo, ainda, né, que de forma inconsciente, que determinadas emoções são aceitas enquanto outras precisam ser escondidas.
Algumas aprendem que não podem demonstrar tristeza porque ouvirão que estão fazendo drama. Outras descobrem que expressar raiva resulta em punição. Há aquelas que percebem que precisam ser fortes o tempo todo para não preocupar os pais. Algumas entendem que só recebem atenção quando apresentam bom desempenho, enquanto outras concluem que precisam cuidar emocionalmente dos próprios cuidadores. E aí, sem perceber, a criança começa a adaptar seu comportamento para preservar aquilo que ela mais necessita, o vínculo. Essa adaptação é um mecanismo natural de sobrevivência. O pediatra e psicanalista o Donald Winnicott, ele descreveu esse fenômeno ao desenvolver o conceito de falso self. Segundo ele, todo ser humano nasce com um potencial espontâneo, criativo, autêntico, chamado de verdadeiro self. Essa dimensão da personalidade, ela expressa desejos genuínos, emoções espontâneas, criatividade e a sensação de estar vivo. Para que esse verdadeiro self, né, se desenvolva, a criança ela necessita de um ambiente suficientemente bom, isto é, um ambiente capaz de responder às suas necessidades emocionais de forma consciente, permitindo que ela descubra quem é, sem precisar renunciar à sua autenticidade. Quando isso não acontece, surge uma adaptação excessiva. A criança aprende que existir como ela realmente é pode representar risco de rejeição, abandono ou perda de amor. Então, ela passa a construir uma versão de si mesma mais aceitável para o ambiente. E essa versão, o Winnicott chamou de falso self. E aí é importante compreender que esse falso self não é uma mentira, nem uma manipulação, não é isso. Ela vai nascendo com uma estratégia extremamente inteligente de proteção emocional. E porque ela foi necessária, né? Essa criança que cresce num ambiente imprevisível, talvez ela precise se tornar excessivamente obediente para evitar conflitos. Outra pode desenvolver um comportamento extremamente responsável, porque ela percebe que os adultos da casa não conseguem exercer essa função. Algumas aprendem a esconder a vulnerabilidade através da competência, outras tornam-se agradáveis, prestativas e disponíveis o tempo inteiro. O problema, né, outras, né, acreditando, né, que elas vão ser amadas, né, enquanto atenderem às expectativas dos outros. O problema não está nessa adaptação inicial. O surgimento do sofrimento, né, ele surge quando ela deixa quando isso deixa de ser uma estratégia temporária e passa a organizar a identidade da pessoa. E aí é nesse momento que aparecem as máscaras emocionais. As máscaras são formas de funcionamento que, embora pareçam fazer parte da nossa personalidade, elas frequentemente representam maneiras aprendidas de proteger feridas emocionais e profundas. A pessoa que aparenta ser extremamente forte, talvez ela tenha aprendido desde muito cedo que demonstrar essa fragilidade era perigosa. E quem demonstra independência absoluta pode ter desenvolvido essa postura depois de inúmeras experiências de abandono. Aquele que busca agradar constantemente, talvez tenha aprendido que discordar significa perder amor. O perfeccionista, ele pode acreditar ainda hoje que ele só será digno de reconhecimento se ele nunca errar. Já quem assume uma postura constantemente bem-humorada pode estar utilizando o humor como uma forma de evitar contato com a própria dor. Essas máscaras, elas não surgem por acaso, elas são respostas adaptativas a ambientes nos quais determinadas partes do self, elas precisam ser escondidas. E aí, com o passar do tempo, algo curioso acontece. Essa pessoa, ela deixa de perceber que ela está utilizando uma máscara. Ela passa a acreditar que é aquela máscara. Então, ela diz frases assim: ah, eu sempre fui assim, eu sou uma pessoa fria, eu não gosto de depender de ninguém, ah, eu não consigo demonstrar sentimentos, eu sou perfeccionista mesmo, eu nasci para cuidar dos outros, né? Embora essas características elas possam parecer traços naturais da personalidade, elas podem ser estratégias desenvolvidas, né?
E aí a pergunta seria: quem eu seria se eu não precisasse me proteger o tempo todo? Isso me lembra uma imagem, né, que eu acho que é, toda mulher, né, vou falar da mulher porque é o que eu penso. A gente sai de casa, a gente vai sair de casa, a gente se arruma, né? Então a gente passa batom, a gente põe um brinco, a gente coloca o sutiã todo apertadinho para deixar o seio lá em cima, a gente põe aquela calcinha que aperta a barriga, ou a gente põe uma cinta que aperta para ficar mais magra, ou a gente coloca uma calça, a gente vai montando, né, para sair de casa, para ficar bonita, passa maquiagem, passa isso, passa aquilo outro, e sai. E aí você vai e desempenha esse papel. Ou vai para uma festa, ou vai trabalhar, ou vai em algum lugar. Quando você chega na sua casa, parece que você não é aquela pessoa. Você começa a desmontar, né? E arranca brinco, arranca sutiã, arranca cinta, arranca isso, arranca aquilo outro. O selfie seria isso. É essa máscara que a gente coloca para poder viver e desempenhar papéis. Não tem como a gente abrir mão disso. Todo mundo, em alguma instância, tem essa necessidade. Muito difícil, né? Você sair de casa geralmente do jeito que você é totalmente, alguma coisinha ali se arruma, se mexe, né? Tal coisa. Muita gente pensa assim, ai, por exemplo, as mulheres, né? Eu vou falar do exemplo de fazer cabelo, sobrancelha, fazer a unha. A gente não se reconhece se não tiver, né, dentro desse padrão de qualidade, né? Então, a unha comprida, o cabelo assim, ó, olha só, hoje eu me arrumei, tô aqui de batonzinho, cabelinho. O que que acontece? Esse é a minha máscara que eu utilizo, né, como uma pessoa que dá treinamentos, como uma pessoa que é psicóloga, então é assim que eu me apresento. Essa é a cara da Damares psicóloga. Se vocês me vissem há 2 horas atrás, vocês não iriam, talvez, identificar, porque a gente está com o cabelo para cima, né? Bota um lápis no cabelo, fica sem maquiagem, com qualquer tipo de roupa, né? Ainda mais hoje, né, que tá friozinho, né? E a gente não quer saber muito de luxo, a gente quer saber de conforto, né? Então, o nosso verdadeiro selfie é esse que a gente está sem nada, que a gente está sem máscaras. Então, pensa nisso, e a gente vai colocando isso ao longo da vida, né? Então, quem eu seria se eu não precisasse me proteger o tempo todo, né? E essa pergunta, ela costuma provocar um certo desconforto, por quê? Porque abandonar uma máscara não significa apenas mudar comportamento, significa renunciar a uma identidade que durante muitos anos ofereceu a sensação de segurança. Por essa razão, muitas pessoas permanecem emocionalmente aprisionadas, mesmo quando já não vivem nos ambientes que exigiram aquela adaptação. Então, por exemplo, né, uma pessoa que foi passando por crises e que foi passando por perdas ao longo da vida, de repente ela pode chegar no momento da vida dela que ela se questiona: por que que eu tenho que agradar todo mundo o tempo todo? Ou por que que eu tenho que ser responsável por tudo e todos o tempo todo? Né? Então, são perguntas que a gente vai fazendo, que a gente vai se questionando. Ou por que que eu sempre me coloco nessas situações que me prejudicam? Eu nunca consigo pôr limites, né? Enquanto a gente está durante a nossa vida, né, sem consciência, a gente fatalmente vai atribuir ao outro essa culpa. E fazendo isso, né, como diria o Homer Simpsons, né, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Então, se a culpa é minha, eu estou colocando ela em outra pessoa. Lavei minhas mãos para isso, não preciso olhar para isso. Só que é exatamente essa questão é que muitas vezes, quando a gente está nessas crises, nesses momentos, isso volta que nem zumbi para nos atormentar novamente. Perfeito? A verdadeira transformação, ela acontece quando a gente deixa de viver exclusivamente a partir dessas adaptações e começa a reconhecer, a acolher e dar espaço para aspectos mais autênticos da nossa identidade. E esse processo ele não ocorre de maneira rápida. Ele exige coragem para reconhecer antigas formas de sobrevivência.
compaixão para compreender por que elas foram necessárias e disposição para construir pouco a pouco uma vida mais livre e verdadeira de existir. Porque em muitos casos, a maior prisão não é aquilo que aconteceu na infância, é continuar vivendo na vida adulta como se ainda fosse necessário esconder quem realmente somos. Agora nós vamos para a autossabotagem. Essa questão da gente mudar e da gente começar a entender, né, que algumas coisas na nossa vida não nos servem mais, né? Assim como a gente vai perdendo pessoas, coisas pelo caminho, né? A gente também meio que vai tirando essas máscaras junto com aquilo que vai perdendo, né? Então, de certa maneira, ao longo da vida, a gente vai se tornando, a gente vai se tornando quem a gente é. E a gente vai ver isso daqui. Vamos lá. Autossabotagem. Poucas experiências geram tanta frustração quanto perceber que somos nós mesmos que interrompemos os nossos próprios caminhos. É comum ouvir pessoas dizerem: Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Ou ainda, quando as coisas começam a dar certo, eu dou um jeito de estragar tudo. Foi feita até uma musiquinha, né? É um funkzinho, né? Que fala que não precisa de ninguém para fazer, porque a pessoa mesmo faz aquilo com ela, faz mal para ela. Agora, a letra da música saiu da minha cabeça. Mas a gente mesmo, né, vai lá muitas vezes, enfia o dedão na tomada, né, ou corta alguma coisa, e quando vê, não fez aquilo de propósito, quando vê, foi aquilo inconsciente, né? E essas afirmações costumam ser acompanhadas por culpa, por vergonha e por uma sensação constante de incapacidade. A pessoa passa a acreditar que lhe falta disciplina, força de vontade ou até mesmo competência. Mas a psicologia, ela vai convidar a gente a compreender que a autossabotagem, né, tem uma outra perspectiva, né, algo mais complexo. Na maioria das vezes, a autossabotagem, ela não nasce, olha só isso, ela não nasce da falta de desejo de mudar, ela vai nascer do medo da mudança. Esse medo nem sempre é consciente, pelo contrário, ele costuma estar profundamente enraizado nas experiências emocionais que foram moldando a nossa personalidade. E aí, durante a infância e adolescência, né, aprendemos não apenas como o mundo funciona, mas também quem acreditamos ser dentro dele. Essas conclusões, elas vão se tornando crenças que passam a orientar a nossa maneira de pensar, sentir e agir. Então, com o tempo, a pessoa deixa de pensar eu falhei e passa a pensar eu sou um fracasso. Ela não diz apenas eu fui rejeitado, e sim, ninguém pode realmente me amar. Essas narrativas internas, elas tornam-se tão familiares que elas passam a parecer verdades absolutas. É justamente nesse ponto que a autossabotagem, ela começa a fazer sentido do ponto de vista psicológico. Quando uma oportunidade de crescimento aparece, um novo relacionamento, uma promoção profissional, ou um projeto importante, ou qualquer experiência, né, que contradiga essas crenças, o cérebro ele encontra uma situação paradoxal. De um lado existe o desejo consciente de crescer, do outro existe uma identidade construída ao longo dos anos, dizendo exatamente o contrário. E embora a gente deseje a mudança, a nossa mente tende a preservar aquilo que já conhece. A neurociência, ela demonstra que o cérebro humano busca previsibilidade. Aquilo que é conhecido, mesmo sendo doloroso, costuma ser mais seguro do que aquilo que é desconhecido. Essa tendência está relacionada ao funcionamento dos sistemas responsáveis pela detecção de ameaças. Mudanças, elas vão exigir adaptação, e a adaptação consome energia, gera incerteza, ativa mecanismos de proteção. Por isso, muitas pessoas permanecem em relacionamento que as fazem sofrer, continuam em trabalho que já perdeu sentido ou repete padrões destrutivos, mesmo reconhecendo seus prejuízos.
Não porque gostem de sofrer, mas porque o sofrimento conhecido, ele parece menos ameaçador do que a incerteza de construir uma nova forma de viver. Na psicanálise, né, a gente compreende-se que existe uma forte tendência à repetição dos padrões emocionais que marcaram a nossa história. Então, o Freud, ele denominou que esse fenômeno se chama compulsão à repetição, observando que frequentemente recriamos de maneira inconsciente experiências semelhantes às vividas anteriormente. Não porque desejamos sofrer, mas porque a nossa mente, ela tenta, repetida, de forma constante, encontrar uma forma de elaborar aquilo que permaneceu inacabado. É que nem um exemplo, né? Sabe música que fica na cabeça, que música que gruda igual chiclete? A gente ouve um pedacinho da música, a hora que vai ver, tá de volta naquela música. A hora que vai ver, tá. Repare que você só volta naquela música porque você ainda não aprendeu a letra. Então, fica o ritmo da música e você fala algumas palavras, mas enquanto você não aprender a letra daquela música integralmente, cantar ela, você não vai tirar o chiclete da cabeça. Muitas vezes tem que pegar, né, o celular para ver a música, para escutar a música, porque ela fica lá, não, peraí, deixa eu pegar essa música aqui. Mais ou menos isso. Lógico que é um exemplo bem simples que eu estou dando, né? Mas o cérebro funciona assim. Então, a compulsão à repetição é um dos fenômenos mais observados, né? E que mais a gente se analisa bem, parece que a gente vai de novo, né? De novo. E aí, quem aprendeu que nunca seria suficiente pode desistir de projetos importantes antes mesmo de tentar, evitando o risco de confirmar aquilo que já acredita sobre si. Paradoxalmente, né, desistir pode produzir uma sensação temporária de alívio. Ao abandonar um projeto, a pessoa deixa de enfrentar a possibilidade de fracassar. Ao evitar uma relação mais profunda, protege-se da possibilidade de ser rejeitada. Ao não aceitar um desafio profissional, impede-se de experimentar o medo da inadequação. A curto prazo, esses comportamentos reduzem a ansiedade. A longo prazo, reforçam exatamente as crenças que lhe deram origem. Então, é por isso que a autossabotagem ela funciona como um ciclo. O comportamento confirma a crença e a crença confirma o comportamento. Preciso pegar meu livro aqui para vocês terem uma ideia, uma sugestão de leitura do ciclo da autossabotagem. O ciclo da autossabotagem. Por que repetimos atitudes que destroem nossos relacionamentos e fazem sofrer? De Stanley Rosner e Patrícia Ernst. Depois eu compartilho lá no grupo, viu? A foto do livro para vocês. Esse livro aqui eu comprei em 2009. Há quase 50 anos se autossabotando, né, gente? Imagina, imagina se a gente não se auto-sabota, com certeza, o tempo todo. E isso é uma coisa tão interessante, porque assim, a gente acha que é auto-sabotagem, mas na realidade, a nossa mente, ela confirma a nossa crença. Então, se a gente acha que aquilo não, a gente não é bom para aquilo, que aquilo não realmente não é o nosso caminho, a gente pode estar tendo esse pensamento de forma inconsciente. Vou continuar aqui. Imagine alguém que acredita não ser capaz de concluir um projeto importante. Dominado pela insegurança, a pessoa procrastina, adia tarefas e evita se envolver completamente. Quando o resultado não é satisfatório, conclui: eu sabia que não conseguiria. No entanto, o fracasso não ocorreu por falta da capacidade, mas porque o medo impediu que seus recursos fossem plenamente utilizados. Esse mecanismo costuma ser invisível para quem vive. A pessoa percebe apenas o resultado final, sem reconhecer o processo emocional que o conduziu até ele.
Outro aspecto importante que é a autossabotagem, a autossabotagem, gente, ela nem sempre se manifesta por meio da desistência. Em algumas pessoas, ela pode aparecer como um perfeccionismo excessivo, uma necessidade de controle, procrastinação, excesso de trabalho, dificuldade em descansar, incapacidade de estabelecer limites e busca constante por aprovação. À primeira vista, esses comportamentos eles podem parecer positivos. Entretanto, quando motivados pelo medo e não pela liberdade, eles acabam produzindo sofrimento e esgotamento. Uma pessoa pode trabalhar de forma compulsiva não porque ama o que faz, mas porque acredita que seu valor depende exclusivamente do seu desempenho. Outra pode nunca iniciar um projeto porque espera o momento perfeito, que nunca chega. Há também quem mantenha relacionamentos superficiais, né, para evitar o risco de intimidade, ou quem recuse oportunidades importantes por acreditar que não está preparado. Em todos esses casos, existe um elemento comum: a tentativa inconsciente de proteger uma identidade construída a partir do medo. Compreender a autossabotagem exige abandonar a lógica da culpa. Tira o chicote, arranca o chicote da mão. Em vez de perguntar o que há de errado comigo, talvez a pergunta correta seja: do que essa parte, do que essa parte está tentando me proteger? O que essa minha parte está tentando me proteger? Essa mudança de perspectiva transforma completamente esse processo de autoconhecimento. Quando deixamos de enxergar nossos comportamentos apenas como defeito e a gente passa a compreender como estratégias desenvolvidas ao longo da vida, é possível, né, de olhar para a gente com mais compaixão. Inclusive, gente, compaixão é o ingrediente principal que a gente precisa desenvolver com a gente mesmo. Isso não significa justificar atitudes que nos prejudicam, mas reconhecer que em algum momento da nossa história elas fizeram sentido. A verdadeira transformação não acontece quando a gente luta contra a gente mesmo. Ela acontece quando compreendemos que a parte que hoje sabota também foi um dia a parte que tentou sobreviver. Reconhecer isso não elimina imediatamente os padrões antigos, mas ela inaugura algo fundamental, a possibilidade de escolher caminhos diferentes. A reconstrução emocional começa justamente quando deixamos de agir apenas a partir das feridas do passado e a gente passa gradualmente a construir uma identidade baseada na consciência, na liberdade e na responsabilidade por quem a gente deseja se tornar. Então, quando a gente vai pensar nessa questão da autossabotagem, gente, é entender mesmo que tem uma parte da gente que está protegendo a gente. Não que ela não quer. E a gente tem que olhar para isso e pensar, né, em relação a isso, né? Por que que eu tenho que ouvir aqui? O que está acontecendo? Porque às vezes a gente tem uma parte da gente que quer, por exemplo, fazer coisas muito grandes, né? Então, vamos dar um exemplo uma grande viagem, uma carreira numa outra cidade. Só que a gente pensa isso de maneira consciente, mas inconsciente, a gente ainda está apegado a padrões emocionais, apegado a formas de viver, a medos. E quando a gente dá esse passo, que a gente até consegue, algo dentro da gente vai contra isso. E é exatamente isso que a gente fala de que é autossabotagem. Mas essa parte que vai contra, ela não está contra a gente. Ela está querendo, na realidade, proteger a gente de, afinal de contas, né, você programou isso e deu voz a isso por tantos anos, e agora você não está mais olhando para essa parte? Como assim? Então, é uma parte sua que quer proteger. Então, quando a gente está, eu estou trazendo aqui, né, exemplo do trabalho, né? Então, quando a gente tem mudanças de carreira e desemprego, né? O trabalho, ele ocupa um lugar importante na construção da nossa identidade. Mais do que garantir um sustento financeiro, ele proporciona
pertencimento, reconhecimento, propósito e a sensação da gente ser útil. A gente conhece uma pessoa, né? Acho que a segunda ou terceira pergunta que a gente faz a uma pessoa é: o que que você faz? Né? O que que você faz da vida? Você trabalha, né? O que que você é nessa vida? E parece que se você não tem isso definido, né, fica com uma sensação de que a gente não é ninguém nessa vida, né? Por isso, perder o emprego, mudar de carreira ou perceber que a profissão escolhida já não faz sentido, pode gerar um sofrimento que vai muito além dessa questão. E aí, nessas situações, né, é comum a gente se perguntar: quem sou eu sem esse trabalho? Será que eu ainda sou capaz? Isso acontece porque muitas vezes a gente confunde com a nossa identidade. Vivemos em uma sociedade que valoriza o desempenho e a produtividade, fazendo com que nossa profissão se torne uma das principais formas de definição de quem a gente é. O desemprego e as transições de carreira também costumam afetar a autoestima, despertando sentimentos de fracasso, insegurança, desesperança. Porém, é importante lembrar que o valor de uma pessoa nunca pode ser medido apenas pela sua capacidade de produzir ou de gerar renda. Esses momentos podem representar uma oportunidade de reconstrução. Recomeçar não significa apagar a própria história, mas integrar tudo o que foi vivido e construir novos caminhos. Porque, afinal, a profissão, gente, é uma parte da nossa identidade e não a totalidade de quem somos. Então, por exemplo, sou psicóloga, mas o meu trabalho olha que interessante, sou psicóloga, não, trabalho como psicóloga, mas eu sou a Damares. Então, eu tenho outras coisas na minha identidade que também vai fazer parte. Então, outro dia fizeram um questionamento, né, para mim, e aí eu dei a minha resposta pessoal, alguém virou e falou: Ah, mas você é uma psicóloga, você não deveria pensar assim. Eu sou uma pessoa, né, antes de tudo, né? E como pessoa, eu vou ter as minhas ideias, né, as minhas questões, né? E aí, quando a gente vai falando, né, sobre essa questão de recomeço, a gente tem que entrar na questão da perda da identidade. Uma das experiências mais difíceis que podemos viver é a sensação de não saber mais quem somos. Esse sentimento, ele costuma surgir, né, após acontecimentos marcantes, né, como o fim de relacionamento, como eu já vim trazendo lá atrás, né, que a gente vai tendo perdas, a gente vai perdendo parte da nossa identidade. E aí a gente vai tendo aqueles papéis que a gente desempenha. A gente pode passar a se definir pela profissão, pelo casamento, pela maternidade, paternidade, pelo sucesso ou pela capacidade de cuidar dos outros. Embora esses papéis eles façam parte de quem a gente é, eles não representam a nossa identidade por completo. E quando um desses papéis desaparece, costuma vir a pergunta, né? Quem sou eu agora? Então, a gente tem que entender que a identidade não é algo fixo, ela é construída. E muitas pessoas, na tentativa de corresponder às expectativas dos outros, acabam se afastando de si mesma. Elas vão escolher caminhos que não desejavam, elas silenciam as suas emoções, elas permanecem em relações ou profissões que já não fazem mais sentido. A verdadeira identidade não está nos papéis que a gente desempenha, mas na capacidade de permanecer conectado aos nossos valores, emoções e autenticidade, mesmo quando a vida nos obriga a recomeçar. Na reconstrução emocional. E aí, depois de você atravessar essas perdas, né, crises, essas mudanças, né, elas, aqui que acontece, né? Muitas pessoas, elas querem voltar a quem elas eram antes. Uma situação bem interessante no consultório, né, que eu tenho atendido, não apenas um, vários pacientes, são pacientes com crise existencial. Chegam a uma certa idade, a vida teve mudanças, muitas vezes acordam um belo dia, se questionam, e aí a pessoa senta e ela fala: Olha, eu não sou mais a pessoa que eu era antes, eu não tenho mais a mesma alegria, eu sinto que a minha vida não era, eu quero voltar ao ser o que era antes.
É impossível isso acontecer. Não tem mais como a gente voltar a ser o que a gente era antes. A vida é sempre daqui para frente. Então, esse antes que muitas vezes a pessoa pode entender, né, como algo importante, de repente ela era mais alegre, de repente ela era mais ingênua, e por isso essa alegria ela era mais orgânica, natural, mas a vida vai moldando a gente, a vida vai lapidando. E dentro dessas perdas que a gente pode ter na vida, a gente tem perda de ilusão, a gente tem perdas relacionadas a ideias que a gente tinha. Isso vai mudando a forma como a gente vai enxergando a vida. Então, aquela pessoa, às vezes, mais alegre, mais orgânica, mais assim, que antes topava tudo, que conseguia fazer tudo, hoje, de repente, já não consegue fazer mais. Por quê? Não porque ela mudou, ela se tornou uma pessoa ruim, não é isso. Mas porque ela criou consciência sobre algumas coisas. E uma vez que você cria consciência, não tem mais como você voltar a fazer aquilo. Essa reconstrução, ela vai exigir um olhar mais compassivo com a própria história. Em vez de enxergar apenas fracassos, perdas ou erros, a pessoa pode começar a reconhecer que ela desenvolveu recursos ao longo da vida para enfrentar essas adversidades, né? As experiências difíceis, elas deixam de ser vistas apenas como marcas do sofrimento e elas passam a fazer parte da narrativa de alguém que continua em desenvolvimento. Outro aspecto importante da reconstrução emocional é compreender que a identidade, né, que à medida que a gente vai vivendo novas experiências, a gente vai estabelecer novos vínculos, vai atribuir novos significados à nossa história, e também, né, nesse crescer emocionalmente, a gente se permite mudar sem sentir que está traindo algo lá no passado. Reconstruir-se também implica em fazer escolhas mais conscientes. Aos poucos, a pessoa deixa de agir movida apenas pelo medo, pela culpa ou pela necessidade de aprovação. Ela passa a orientar suas decisões por aquilo que faz sentido para a sua vida. E esse movimento, ela vai fortalecendo essa autonomia emocional. E ela favorece uma relação mais saudável consigo mesma e com os outros. Na perspectiva da travessia interna, reconstrução emocional não significa tornar-se uma pessoa sem sofrimento, mas alguém capaz de reconhecer suas emoções, compreender sua história e seguir em frente, sem permanecer aprisionado por ela. É nesse processo que a dor deixa de definir identidade e passa a ser apenas uma parte da trajetória, abrindo espaço para novas possibilidades de crescimento, autenticidade e realização pessoal. E agora nós chegamos na parte que eu mais gosto, que é a parte da autenticidade. Autenticidade e autonomia emocional. Vou até tomar um golinho aqui antes de iniciar. Como a gente viu, né, como a gente tem visto, né, ao longo desses é, três encontros, ao longo da vida, a gente aprende a nos adaptar para sermos aceitos. Desde a infância, observamos quais comportamentos são valorizados, quais emoções são permitidas e quais precisam ser escondidas. Sem perceber, muitas vezes passamos a moldar a nossa forma de agir para atender às expectativas da família, da escola, dos amigos e mais tarde do ambiente profissional e da sociedade. Essa capacidade de adaptação é muito importante para a convivência humana. Mas, no entanto, né, quando viver para corresponder às expectativas dos outros se torna um padrão permanente, a gente corre o risco de perder o contato com aquilo que realmente pensamos, sentimos e desejamos. E é nesse contexto que a autenticidade se torna um importante indicador de saúde emocional. Ser autêntico não significa dizer tudo o que se pensa, agir sem considerar o outro ou viver sem limites, nada disso.
Também não significa rejeitar todas as influências externas. A autenticidade, ela consiste em viver de forma coerente com os próprios valores, reconhecendo as próprias emoções e fazendo escolhas que expressem quem realmente somos. Uma pessoa autêntica, ela continua sendo capaz de se adaptar às diferentes situações da vida, mas ela não precisa abandonar a sua essência para ser aceita. Ela consegue dizer não quando necessário, expressar as suas opiniões com respeito, reconhecer suas fragilidades sem sentir vergonha e estabelecer relações mais verdadeiras. Entretanto, esse tornar-se autêntico nem sempre é fácil. Para muitas pessoas, isso significa abandonar antigos mecanismos de proteção construídos ao longo da vida. Então, quem passou muitos anos buscando aprovação pode se sentir culpado ao começar a estabelecer limites. Quem aprendeu a esconder as próprias emoções pode experimentar medo ao demonstrar a vulnerabilidade. E quem sempre viveu para atender às expectativas alheias pode sentir insegurança ao fazer escolhas baseadas em seus próprios desejos. Essas reações são naturais. Durante muito tempo, esses comportamentos, eles funcionaram como estratégias de adaptação e proteção. Mudar exige enfrentar o desconforto de agir de uma maneira diferente daquela que nos acompanhou durante anos. E nesse processo, torna-se fundamental desenvolver autonomia emocional. Eu estou falando sobre isso, está me vindo imagens sobre um filme. Nossa, um filme antigo, não sei se vocês vão lembrar, que era com a Julia Roberts e o Richard Gere, chamado Noiva em Fuga, que ela fugia dos casamentos, que ela chegava, ela acho que ela tinha desistido de 4 ou 5 casamentos, né? No fundo, ela fugia. E aí esse repórter achou interessante, né? Porque saiu uma matéria sobre ela, falando que ela tinha desistido de mais um casamento, né? Na realidade, as pessoas estavam apostando se ela ia ou não ia casar nesse dia. E aí, esse repórter, que é o Richard Gere, o bonitão, ele vai para essa cidadezinha para entrevistar ela e acaba fazendo lá uma matéria com ela, né? E ele acaba desenvolvendo uma amizade e tem uma cena que ele vai falar dos ovos que ela come no café da manhã, que ela fala: bom, quando eu namorava com o fulano, eu comia ovo cozido. Quando eu namorei com o ciclano, eu comia ovos a Benedict. Quando eu namorei com o outro, eu comia ovo com gema mole. Aí ele pergunta para ela: afinal de contas, o que é que você verdadeiramente gosta? Aí ela não sabe responder. Porque tudo que ela vai fazendo é sempre para agradar o outro. Então, se ela gosta, se o outro come tal coisa, ela também faz igual. Se ele gostava, por exemplo, de um determinado rock, ela virava uma roqueira. É, claro que o exemplo, né, do filme, né, é um exemplo bem divertido, interessante, mas a gente acaba fazendo isso durante a vida, muitas vezes para ser aceito em determinados lugares, situações, a gente acaba se moldando aquilo. O problema não é a gente fazer isso de forma consciente, porque a gente tem que pertencer, fazer parte, né, criar algo junto com os outros, e às vezes a gente precisa, por exemplo, vamos imaginar, né, que está todo mundo junto, né? A gente precisa criar um espacinho, né, entre um e outro, para que a gente possa ser quem a gente é dentro da relação. Porque senão a gente vai ficar, né, preso, né? Imagina, a gente não tem espaço para ser quem a gente é, sempre tentando ser o que o outro quer, ou sempre em função do que o outro quer, muitas vezes sem entender o que a gente quer de verdade para a gente. Às vezes, a gente, ao longo da vida, a gente não se permite fazer algo que seja só para a gente, porque a gente acha que pode estar sendo egoísta, que o que os outros vão pensar da gente, mas a gente não consegue ser autêntico se a gente não desenvolver uma autonomia, se a gente não desenvolver esse olhar para a gente. Então, autonomia emocional diz respeito à capacidade de assumir responsabilidade pela própria vida emocional, sem depender
exclusivamente da validação, da aprovação ou da presença constante do outro para sentir valor pessoal. Se a gente está num grupo para pertencer e esse grupo acaba tolindo quem a gente é, não respeitando a gente, esse grupo não serve para a gente. Se a gente está numa relação de amizade, né, que de repente a gente não tem dessa pessoa, né, a amizade, a reciprocidade, de repente, a gente não tem que ficar nessa amizade. E o que que acontece quando a gente desenvolve autonomia emocional? É óbvio que a gente não vai ser, né, aquela pessoa galera, aquela pessoa galera que todo mundo gosta, que concorda com tudo e todos, né? Que tem essa capacidade. Tudo bem, né? Veja bem, eu não estou falando aqui se você for um político, tá bom? Se você for um político, se você estiver numa esfera política, talvez você precise também fazer essa política. Mas o que eu quero dizer é, seja então de forma consciente e não de forma inconsciente. Tenha essa consciência de que você está fazendo aquilo para um determinado propósito. Pessoas emocionalmente autônomas continuam sofrendo diante das perdas. Elas vão continuar sentindo tristeza, elas vão continuar tendo problema. Isso não vai mudar, é porque eu virei uma pessoa autônoma, agora não tem mais nenhum problema na vida. Talvez você tenha outros problemas, entendeu? Você vai ter outros problemas, porque a vida é isso, não tem uma vida sem problemas, né? Imagina que a vida é aquela frequência que é aquela máquina, né, que fica monitorando os batimentos cardíacos, né, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. A vida é isso. Uma hora você vai estar num dia bom, num dia ruim, num dia bom, num dia ruim. Quando que a vida vai virar, né, algo que vai ser extremamente linear, né? Você lembra do aparelho? Quando você perde a vida, fica uma linha única. Então, a vida sempre vai ter esses altos e baixos, né? No dia que você não tiver mais nada, acabou a vida, não vai ter mais vida. Ao longo da travessia, nós vimos que a nossa história, ela influencia profundamente a maneira como pensamos, sentimos, nos relacionamos. Contudo, compreender a origem dos nossos padrões não significa permanecer preso a eles. O conhecimento, ele só produz transformação quando é acompanhado da disposição de fazer escolhas diferentes. Ser autêntico e emocionalmente autônomo não é chegar num estado de perfeição, é continuar em processo de crescimento, reconhecendo que a identidade ela permanece em construção. Significa viver de uma maneira cada vez mais coerente com os próprios valores, sem negar a própria história e sem permitir que ela determine completamente o futuro. A vida não fica menos trágica por, comper- por cor... Ai, que horror, já estou já enrolando a língua aqui. A vida não fica menos trágica por compreendermos a tragédia. Ela apenas deixa de ser vivida inconscientemente. Quando a gente está, né, no batidão da vida, né, nessa coisa louca que é a vida, nesse acordar, ter que fazer, trabalhar, ir acontecer, muitas vezes a gente está vivendo o nosso modo básico de vida, a gente não tem noção. Por que que esse tipo de conhecimento que a gente está tendo aqui, ele é importante, né? Porque veja bem, agora, com essas informações que vocês estão tendo, com esse conhecimento sendo compartilhado, insights podem surgir dentro de você, entendimento. De repente, alguém olhou para uma coisa aqui e para aquela pessoa fez sentido aquele recorte do que eu estou falando, e através disso você vai procurar um conhecimento mais específico, ou vai procurar uma terapia, ou vai procurar fazer mudanças, movimentos na sua vida a partir desses conhecimentos. Eu vou interromper o compartilhamento, porque eu já finalizei a nossa apresentação de hoje e vou trazer para vocês aqui algumas questões que eu preciso falar. Eu trouxe muito a questão dos valores. E quando a gente fala de valores, a gente muitas vezes a gente vai falar assim: "Ah, mas eu tenho valor, eu sou uma pessoa honesta". Só que
Dentro da gente, a gente tem alguns valores que comandam mais, e a gente precisa ter isso, a gente precisa ter esse entendimento, porque valores são bússolas morais que nos guiam. A gente tem que ter esse entendimento dos nossos valores, das nossas crenças, o que que a gente pensa. O que que eu penso de mim? O que que eu penso sobre a vida? O que que eu penso sobre determinado assunto? E entender, porque são exatamente esses pensamentos que norteiam as nossas decisões, o nosso caminho, os nossos movimentos. Para a gente poder finalizar, né, com chave de ouro, no nosso próximo encontro, nós vamos fazer um encontro diferente, onde nesse eu vou sugerir não, né? Eu vou solicitar que vocês tenham em mão um caderno e uma caneta, porque no próximo encontro a gente vai escrever, e aí isso é muito pessoal de vocês, tá bom? Não vai precisar ser compartilhado, mas a gente vai precisar escrever o que que eu penso sobre isso, né? O que está dentro de mim em relação a isso. Então, o nosso próximo encontro vai ser um apanhado, né, desse todo esse conteúdo que a gente teve agora, mas de uma maneira prática. Então, eu vou pedir para vocês, né? Eu fiquei pensando assim: eu falo que eu vou dar. Que eu vou dar liçãozinha no próximo encontro ou eu não falo? Será que as pessoas vão fugir ou vão ficar? A gente tem aqui no grupo meu marido, que é o professor. Professor, fala para mim, você acha que isso é bom falar? Você acha que as pessoas. Olha, como professor, eu acho bom. Os alunos ficam preparados, saber que vai ter uma atividade depois para fazer. Pelo menos a gente já sabe o que esperar. Ah, então, eu gosto disso, eu gosto dessa clareza, mas ao mesmo tempo, uma prova surpresa, né, dá um efeito interessante, mas não é minha ideia, não. Minha ideia é que vocês possam realmente utilizar, né, esse conhecimento que a gente está trazendo aqui para aplicar na vida de vocês. Porque, assim, só conhecimento não faz a vida mudar. Porém, eu sou uma testemunha de que o conhecimento mudou a minha vida. Poxa vida, imagina, finalizando agora a faculdade de psicologia, tendo várias formações ao longo da vida, como o conhecimento não muda? A questão é que muitas vezes a gente pode até ter o conhecimento, mas a aplicabilidade dele, aonde que vai entrar? Então, por isso, nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar e entender melhor o que seria os nossos valores, as nossas crenças. A Kátia está pedindo aqui. Damares, você me empresta o livro que você citou, Mulheres que Correm com Lobos? Sempre vi. Sim, eu empresto, com certeza. E esse livro é maravilhoso. Inclusive, calma que eu quero fazer ainda uma turma para poder trabalhar esse livro. Mas esse livro é bem complicado. Ele é de psicologia analítica junguiana. E ler o livro, muitas vezes, vai deixar a pessoa confusa se ela não fizer isso em torno como é que eu posso dizer, de um grupo. Se você quiser, Kátia, tem um canal no YouTube da Carol, de uma psicóloga chamada Carol. Ela fez vídeos falando de todo esse livro do Mulheres que Correm com Lobos, né? Então, depois eu vou passar para você, eu compartilho com você, para você também já ir vendo um pouquinho, já se ambientando um pouco com a leitura desse livro. Mas, enfim, pessoal. Gostaria, já que a gente está com um pouquinho de tempo aqui ainda, eu queria que vocês falassem alguma coisa, um feedback, algo que vocês estão tendo, algum insight. Pode falar com a câmera fechada mesmo, não tem problema, com a câmera aberta, mas eu gostaria que vocês trouxessem alguma impressão de vocês, né? Alguma ideia do que a gente está falando até agora. Tá meio acanhado, mas eu vou falar um pouquinho, tá bom? Eu acho que é importante a gente pensar sobre as emoções, esse caminho, esse percurso todo que você está falando, né?
Eu acho que isso está ajudando a gente entender melhor até o que a gente passa, né? Às vezes a gente não tem clareza sobre o que está acontecendo, né? E reconhecer as emoções, esse processo todo que você está falando, ajuda um pouco a entender, né? Às vezes você fala, por que que eu tô reagindo, falando isso? Aí você para pensar sobre o que você está sentindo, sobre as emoções, né? Faz aquele momento de pensar sobre, eu acho que está ajudando, sim. Essa é a minha opinião. Muito obrigada, viu? Obrigada, que bom. Quem gostaria de falar mais? Eu queria falar. Tá com o microfone aberto? Tá, Meu? Tá, tá. né? Boa noite, né, Tamás? Boa Então, noite, Raquel. eu assim, não sei te falar se é porque é, eu não tenho clareza de identidade, assim, então não sei se teria que ter alguma ajuda para as pessoas. Também o que é a gente entender nossa identidade, o que nos faz bem, o jeito autêntico da gente ser. Então, assim, eu tenho dúvida até de como que a gente reconhece, talvez por causa dessa história que você disse de querer sempre agradar, né? E ser útil e não dar trabalho, né? Então a gente vai tendo essa falsa self que você disse, né? Tal. Mas eu tenho dificuldade nisso, sabe? De até de me reconhecer internamente, olhar para mim e sem julgamento, sem culpa, que nem você disse, com paixão, né? Então eu tenho dificuldade nisso, sim. Interessante, Raquel. Obrigada por compartilhar. A, a Kátia levantou a mão. Pode falar, Kátia. Se você abre seu microfone, Pronto, abre o microfone, tá dando para ouvir? pode falar um Sim. pouquinho mais alto. Deixa eu só aumentar o volume aqui, peraí. Pode falar. Ah, legal. Ai, Damares, assim, eu estava comentando aqui com a minha amiga, né, que está participando, a gente estava no in off conversando. Ela falou assim, ainda bem que eu tenho terapia essa semana, tanta coisa para trabalhar, né? Mas eu gostei muito, estou gostando, né, de todo esse trabalho da travessia. E hoje, quando você citou a parte dos lutos nossos, para mim abriu assim um portal, sabe? Porque recentemente não, né? 3 anos não é tão recente, mas passei por um luto que eu achei que era só um luto de uma pessoa, mas associou a tantos outros depois que você falou e foi trazendo clareza nas reflexões, nos pensamentos. Então, assim, também queria agradecer muito você por estar proporcionando para a gente esse momento de reflexão tão importante, tá? Obrigada, Kátia, pelo depoimento, né? Gente, é muito corajoso isso que vocês estão fazendo, falando de si, observando, né? Entendendo o que está dentro de vocês aí. É uma travessia, né? É um movimento de travessia. É passar por dentro de vocês, é fazer esse movimento mesmo. Talvez o que eu estou trazendo aqui possa responder algumas coisas de verdade, mas possa surgir outras dúvidas, né? Caso vocês achem interessante e quiserem vir conversar, né, ali no privado comigo, fora do grupo, eu posso, de repente, compartilhar com vocês alguns recursos, alguns exercícios, porque, assim, quando na psicologia, a gente tem várias abordagens. Cada abordagem vai trabalhar de um jeito o sofrimento humano. Quando a gente fala da psicanálise, a psicanálise ela não trabalha com métodos, com recursos, mas a gente vai ter os recursos da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem da Gestalt, são abordagens da psicologia que podem ajudar com ferramentas, né, a você, pelo menos, a começar a olhar para essa questão aí. Uma coisa que, ao longo de todo o processo, né, tanto interno meu, quanto de estudar para me tornar uma profissional, escrever foi fundamental.
escrever sobre o que a gente sente. Olha, ainda hoje, para você ter uma ideia, eu ainda sento aqui e quando eu tenho as minhas questões, eu vou colocando o que que eu estou sentindo, por que que eu estou desse jeito, o que está acontecendo comigo, né? O que que eu não estou conseguindo. E aí, de repente, eu trago aqui algumas ideias. Por exemplo, você falou da terapia, né? Alguém falou que tem que falar na terapia aí, né? Eu levei para a minha terapia toda terça-feira, né? É, esse negócio de ser psicólogo é um esquema de pirâmide, né? O psicólogo tem psicólogo que tem psicólogo que tem psicólogo. Não acaba nunca. Mas, por exemplo, eu levei questões sobre perdas. Então, às vezes, é legal a gente chegar na terapia também, deixar o que vai rolar no dia, né? Às vezes, o dia que a gente menos tem coisas para trabalhar na terapia são os dias que mais surgem, né? E que a gente trabalha coisas que a gente nem imaginava, que você fala, nossa, achei que não tinha nada para falar, saí daqui aliviada, chorei, falei um monte de coisa, mas a gente tem sempre que estar ali. O que está me incomodando, né? Então, por exemplo, na minha última terapia, eu levei sobre as perdas. Que tipo de perdas, né? Perda da inocência, perda da ilusão, a perda da magia da vida. A gente vai tendo essas perdas ao longo da vida e a gente precisa recriar outras. Não é porque a gente tem o conhecimento, aliás, é porque a gente tem o conhecimento que a gente consegue olhar para isso e falar: acho que eu tenho que olhar melhor para isso. Então, que bacana seu depoimento, viu, Kátia? Alguém quer falar mais alguma coisa? Valdete, você abriu o microfone? Sim, Acho que está aberto. Isso, pode falar. então eu gostei quando você falou do luto, né? Que o luto não é só a perda de uma pessoa, não é a morte, é a morte em si de outras coisas. E de um... Quando você vai do último dia de escola, você vai para outra vida, para outra escola. Então é um luto de perda de todos aqueles amigos que você não vai ver. E a gente vai tendo essas perdas na vida, direto e reto, a gente nem toma conhecimento disso, né? Você tem aquela tristeza enorme e não sabe o que é um luto, que é válido sentir, chorar, derramar e passar por isso. Eu achei muito importante essa colocação, porque dá uma nova visão. Porque às vezes você fala assim, ah, eu sou chata. Todo mundo chama eu de dramática, porque eu choro rios. Então, né? Deixa chorar, vai chorar, tem direito de chorar, é normal chorar, não precisa se sentir culpada por isso. Eu achei muito importante essa parte para mim. É isso daí, querida. Que bom, que maravilha. E que bom que a gente pode olhar e se autorizar a viver todas as emoções, porque talvez, né, aquilo que a gente fala, né, os nossos pais, não é que eles querem o nosso mal, né, mas às vezes quando a gente chorava, demonstrava mais vulnerabilidade, a gente era repreendida, com aquela boca, engole o choro, eu compartilhei com vocês aquele videozinho, né, dentro do grupo sobre engolir o choro e como aquilo vai, né, tomando a gente, né, quando a gente vê, a gente vira é, é, uma pessoa que a qualquer coisinha chora. Daí a pessoa vira e fala: por que está chorando por isso? Nem precisava de tanto. É que não é por isso que ela está chorando, né? Ela está chorando por um acúmulo de coisas. A gente também vai ter uma outra coisa nesse meio do caminho, Valdete, que é a nossa personalidade. A gente também pode ter uma personalidade mais sensível, mais vulnerável, mais chorona, e esse é o nosso jeitão de ser, né? Então, a gente não teve, de repente, na nossa vida, pessoas e cuidadores que trouxeram para a gente esse alívio. Só que quando a gente se torna adulto, a gente tem que ter esse discernimento de que a gente tem que tornar o nosso próprio pai e a nossa própria mãe. Um dos movimentos mais bacanas, inclusive, né, de se tornar adulto, é a gente aprender a fazer a automaternagem. Eu vou trazer isso no próximo encontro. Eu vou até anotar aqui, que eu acho que é Legal. muito interessante a gente trabalhar esse conceito da maternagem, que é a gente se tornar o nosso próprio pai e a nossa própria mãe. Que significa Nossa, o quê? Pode falar, Raquel, por favor. né? Eu estou pensando. Que significa o quê?
Se lá atrás eu não tive acolhimento, se lá atrás eu não tive algumas coisas atendidas, então quem que tem que dar isso para mim hoje? Sou eu mesmo. Então, se eu não fui ouvida, se eu não fui validada, se alguém olhava para mim e falava, engole o choro, eu não posso fazer isso comigo. É isso que eu chamo de abusar de si mesmo. É quando você se mantém durona com você mesmo, né? Então, é preciso a gente entender como que a gente faz isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Temos silêncio, tá tudo bem, tudo tranquilo? Bom, então tá bom, eu vou entender que o que a gente trouxe aqui, a gente está tendo tornando consciente partes da gente que precisavam ser olhadas, partes da gente que precisam ser ouvidas, né? Então, na próxima semana, na segunda-feira que vem, então eu já vou pedir para vocês pensarem numa folha, no caderninho, o que vocês tiverem aí, né? Papel de pão. Mentira, eu sei que todo mundo tem caderno, tá? Pega um caderninho e aí, já fazendo parte desse movimento, né, de autoconsciência e dessa travessia interna, sabe o que eu recomendaria? Eu recomendaria que vocês comprassem um caderninho para vocês, pode ser, ó, esse meu aqui é da Capivarinha, um caderninho simplesinho aqui, para que vocês tenham o hábito desse caderno, seu caderno das emoções de vocês. Coisas que vocês querem escrever, uma das coisas mais legais que a gente pode também, né, transformar as nossas emoções, fazer poesia com elas, escrever sobre elas, escrever sobre você naquele momento, o que é que você pensa de você. Não é necessariamente um diário, mas é um caderno que você deixa separado para isso e que você vai criando uma relação com ele. Perfeito? Então, se na próxima semana, se vocês puderem providenciar, né? Às vezes tem um caderno velho, antigo, arranca as folhas do caderno, deixa um caderninho para você. Quer fazer uma capa? Quer ser criativa? Quer fazer né? A gente fazia, eu pelo menos quando criança fazia umas colagens, fique à vontade. Quer desenhar no caderno? Desenha. Acha que é melhor pintar para expressar as emoções? Pinte. O que eu gostaria que vocês entendessem é que é assim, essa relação de você com você mesmo precisa ser o tempo todo, né, administrada. Então, separa o caderno, se prepara, e que semana que vem, então, a gente vai para o nosso último encontro, né, do nossa travessia, que a gente finalmente vai chegar ao nosso porto, né? A gente vai, já estamos aqui já navegando já um pouquinho mais em águas mais tranquilas, né, para a gente chegar ao nosso destino final. Perfeito? Ó, o Leci está falando que pode usar o bloco de notas do celular também. Então, eu gostaria que fosse caderno. Você me desculpa falar da questão do bloco de notas, mas por que que eu falo do caderno, né? Porque é como se a gente fizesse aquela coisa Chico Xavier. Sabe a Chico Xavier? A gente põe a mãozinha aqui assim, ó, vai escrevendo. É como se a gente fizesse um download. Ah, mas eu posso digitar. Eu gostaria que fosse na letra, na mão, para que a gente pudesse ver a nossa letra. E você vai percebendo que, conforme você vai estar dentro desse caderno, você vai perceber quando você estiver mais nervosa, a tua letra vai estar de um jeito. Quando você estiver mais amorosa, você vai querer fazer ronconcó na letra. Desculpa. Então, essa questão da letra e de escrever no caderninho, eu vou sugerir, então, você me desculpa, adorei a sugestão, Leci, mas nesse caso, o escrever a mãozinha também vai fazer parte da nossa terapia, da nossa relação com a gente mesmo. Beleza, gente? Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Ó, estamos terminando um pouquinho antes das 10 aqui. Deu tempo de falar tudo o que queria, de ouvir vocês. Eu aguardo a presença de todos no nosso próximo encontro. Tchau, gente. Muito obrigada.